Olá a todas e todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao ciclo de palestras ambientais em comemoração aos 5 anos da Inovar Ambiental. Gostaria de agradecer às instituições co-organizadoras deste evento, o Conselho Regional de Biologia da 6ª Região, a Solvia Ciências Ambiental, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará. Este evento está ocorrendo de forma híbrida, com público presencial reduzido, todos devidamente vacinados, com distanciamento social, sem nenhum sintoma gripal. Todas essas ações são boas práticas para o combate da Covid. De forma simultânea, nós estamos transmitindo o evento ao vivo pelo YouTube da Inovar Ambiental. Então, nós saudamos a todas as instituições da sociedade civil, entidades de classe, clientes, órgãos federais, órgãos do governo do estado do Pará e as prefeituras municipais, através das secretarias municipais de meio ambiente, que se fazem representar fisicamente neste auditório ou estão acompanhando o evento pelo YouTube. Durante a realização do evento, a plateia física já pode ir organizando as suas perguntas, assim como a plateia que está acompanhando pelo YouTube pode ir formulando as perguntas que a gente está acompanhando e ao final da palestra nós vamos fazer as perguntas para a fase de debates. Esse evento é 100% gratuito e será fornecido certificado aos participantes que comprovarem 75% de presença nas atividades. Essa presença está sendo verificada através de uma lista de presença com as pessoas presentes nesse auditório e através de um QR Code que leva para uma lista virtual a ser preenchida via Google Forms. Esse QR Code aparecerá durante a palestra. Nós tivemos nessa tarde já 3 palestras. A primeira falou sobre o papel do biólogo na proteção da Amazônia. Foi proferida pela professora Roberta Raiol, delegada do Conselho Regional de Biologia, Delegacia Pará e Amapá. Falamos também sobre gestão de resíduos sólidos e os contornos da legislação brasileira. Foi proferida pela mestre Letícia Teotônio, gerente de novos negócios da Solvi Ciências Ambiental. Agora há pouco tivemos a palestra falando sobre licenciamento ambiental, os principais problemas e os aspectos positivos do licenciamento ambiental no âmbito dos municípios. Essa palestra foi proferida pela diretora de controle ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Ricele Maia. E agora eu passo a palavra para o Dr. Rodolfo Bastos. Ele é secretário adjunto de regularidade ambiental da SEMAS Pará. Ele é formado em Direito, mestre e doutor em Geopolítica. Ele vai falar sobre os desafios e avanços na regularidade ambiental do Estado do Pará. Secretário, a palavra está com o senhor. Obrigado, Renan, obrigado a todos. Primeiramente, agradecer pelo convite e parabenizar a Inovar pelos 5 anos, Renan, em teu nome, toda a equipe, tá? Então, de parabéns aí pelo avanço da consultoria, tanto no âmbito do licenciamento, como outras agências que vocês atuam. Então, meus parabéns aí à Inovar. Bem, eu decidi falar sobre um tema mais relacionado à regularização ambiental de imóveis rurais, até um pouco de abrindo mão do licenciamento. Eu gosto muito de falar de licenciamento, mas quando eu vi os temas, né, das demais palestras, eu pensei, a gente vai ter uma overdose de licenciamento. Eu acho que eu poderia tratar um pouco mais da agenda do CAR. E é um pouco o desenho que eu fiz da minha apresentação, mas isso não exclui a possibilidade, claro, a gente tratar também do licenciamento ou questionamentos posteriores sobre isso, inclusive sobre a última questão que foi feita aqui, Barcarena. Bem, a gente pode fazer a apresentação? Depois eu posso ficar aqui também debatendo o tempo que vocês quiserem, a gente pode conversar. Bem, por favor, apresentação no YouTube. Eu queria falar um pouco dessa questão do avanço do CAR, porque ela tem também incidência sobre praticamente tudo que está relacionado às agendas ambientais e políticas públicas, tangenciam essa agenda da regularização ambiental rural
principalmente. E no que tange ao CAR, é claro que tem uma interseção muito grande, não só com o licenciamento da agenda marrom, mas também com o licenciamento da agenda do licenciamento agro-silvio-pastoril. E eu acho que é bem relevante a gente entender assim, como é que nós construímos e planejamos essa agenda nos últimos 3 anos e os resultados, trazer um pouco dos resultados para vocês, né? Então, aqui... É o primeiro slide esse? É o primeiro. Esse é o primeiro, né? Bem, aqui é como está delineado hoje o Plano Estadual Amazônia Agora, que é um plano que nós lançamos, o Governo do Estado, a SEMAS, particularmente, coordenando esse programa a nível estadual, em primeiro semestre do ano passado, de 2020, na verdade, e ele tem aí fundamentado em 4 eixos. Na verdade, é um plano de ação intersetorial, né? Ele não envolve somente a SEMAS, mas ela envolve, na verdade, diversos organismos aí da gestão estadual. E aí ele é dividido em 4 eixos, né? Nós temos aí o eixo de comando e controle, o eixo de fiscalização, né? Que é notadamente as operações da Amazônia Viva. Nós temos o eixo territórios sustentáveis, que está associado ao fomento da produção de uso sustentável, e também o eixo Regulariza Pará, que é o que mais particularmente eu coordeno, que tem a ver muito mais com as ações de regulação ambiental e fundiária. A SEMAS não trata particularmente da questão fundiária, mas ela está composta dentro do plano, mas isso em razão da integração que a gente tem das ações junto com o ITERPA. E na verdade, dentro do eixo Regulariza Pará, que atua nessa agenda de regulação ambiental, nós temos aí parcerias com a Emater, com o IDEFLOR, com o ITERPA, enfim, com vários órgãos aí, e também a DEPARÁ, né? Um pouco para trazer o desenho e o contexto do Regulariza dentro do plano estadual. Bem, no estado do Pará hoje, né, nós temos aí cerca de 265 mil cadastros ambientais rurais na base do Sistema Estadual de Cadastro Ambiental Rural, né, cerca de 81%, 82%, na verdade, do território estadual já está coberto, né, pelo CAR, da área cadastrável, né? Então, nós temos aí o Regulariza com cerca de, já realizados desses cadastros, cerca de 60 e 70 mil análises já realizadas, né? Pode passar a próxima. Aqui eu queria ilustrar um pouco dessa progressão, né? Nós temos aí, até o ano de 2019, nós tínhamos uma média de análise de cadastro ambiental rural em torno de 125 a 150 análises por mês. Quer dizer, por ano. Não, por mês. Por mês. Quando nós chegamos na SEMA, nós verificamos que isso precisava ser rapidamente equacionado, ou seja, uma agenda, de certa forma, emergencial, em razão de que se nós mantivéssemos esse ritmo de análise do CAR de 150 por mês, nós levaríamos aí cerca de 150 anos para analisar todos os CAR do estado do Pará. Eu acho que a gente precisa entender que o próprio Código Florestal ele fala que o cadastro ambiental rural é um instrumento autodeclaratório, então aquele que tem ou entende ter uma posse de propriedade rural, ele tem ali que cadastrar o seu CAR. Então não é o ato de inscrição do CAR não passa necessariamente por uma avaliação do órgão ambiental estadual, né? Na verdade, essa avaliação do órgão ambiental estadual, ela se faz na segunda etapa, que é a etapa de análise do CAR, né? Existe, claro, um apoio de assistência técnica no momento de inscrição que é realizado pela Emater, sobretudo naqueles proprietários, sobretudo não, no caso dos proprietários de até 4 módulos fiscais, ou seja, aqueles proprietários ou bolseiros rurais que são da agricultura familiar. Então, como tem esse papel da Emater na assistência técnica, a Emater atua com frequência na inscrição do CAR, né, dando assistência na inscrição do CAR da agricultura familiar. Mas o fato é que o órgão estadual só participa a partir da fase de análise. Então, nós tivemos uma agenda de inscrição de CAR no estado do Pará
10 anos de agenda de CAR, onde praticamente essa etapa de inscrição é que recebeu um grande apoio, né? Mas nós precisamos, para dirimir, né, os casos de sobreposição, os casos de CAR possivelmente irregulares, né, por exemplo, sobrepostos a terras indígenas, regularizadas, etc., nós precisamos analisar esse CAR para poder, de fato, equacionar o que é, de fato, a área de uso da propriedade, o que é a área de preservação permanente, ou o que é a área de, por exemplo, de reserva legal, né? E saber, a partir dessa análise, que a gente consegue quantificar exatamente o que é o passivo ambiental da propriedade ou da posse rural, né? Se está de acordo com os parâmetros e critérios que estabelece o Código Florestal. Então, a etapa de análise é uma etapa fundamental para a gente poder chegar, então, na terceira etapa, que é a validação deste CAR, né? Então, em razão disso, a gente desenhou, dentro do programa Regulariza Pará, cerca de 10 estratégias de ação, e uma delas, que foi a prioritária, é justamente ampliar esse número de análises, né? E hoje nós chegamos aí uma média do ano passado de cerca de 3.000 análises por mês, né? Enquanto antes nós fazíamos cerca de 125 por mês, e no final do ano chegamos a ultrapassar em novembro já mais de 4.000 análises por mês, e em janeiro agora deste ano nós batemos o número, né, que foi 6.121 análises somente no mês de janeiro. Então, isso faz com que haja um progresso. Nós estamos hoje chegando a 70.000 análises, né? Então, a gente calcula que já no segundo semestre desse ano, a gente já ultrapasse o número de 100.000 cadastros ambientais já analisados, né? Pode passar. Aqui é um pouco da progressão mês a mês, né, desde o ano 2018, 2019, e ali o grande pulo que a gente deu a partir do início do segundo semestre de 2020, né, e aí mantendo até os dados atuais. Pode passar. Bem, aqui são, na verdade, um resumo de várias ações que o programa atua. Eu vou até permitir que eu me levante aqui um pouquinho. Tá ligado, né? Bem, uma das estratégias do Regulariza Pará tem a ver com a municipalização da análise do CAR, né? Hoje, nós somos o único estado da federação, pelo menos no meu conhecimento, se não foi o primeiro, mas não sei, acredito que é ainda o único, que municipalizou a análise do CAR, né? Ou seja, habilita os municípios para realizar esta análise. E hoje nós estamos com 44 municípios já habilitados para análise do CAR. Essa habilitação ela é regida por uma instrução normativa, que é a Instrução Normativa 09/2019, onde elas determinam quais são os critérios que os municípios precisam atender para poder obter essa habilitação, né? Então, são dois critérios fundamentais. O primeiro é o município possuir 70% da área cadastrável do município inscrita no CAR, né? E o segundo critério é você possuir técnicos habilitados para análise desse CAR. E aí o município precisa comprovar perante o órgão estadual que ele possui esses técnicos que têm capacidade, por exemplo, em análise GEL, né? Mesmo eles comprovando que eles possuem essa capacidade de análise GEL, os municípios passam ainda, esses técnicos, por uma capacitação para realizar essa análise realizada por técnicos da SEMA estadual, tá? Então, a partir daí, eles são habilitados. Então, nós chegamos aí a 44 municípios já habilitados, tá? Foram realizadas cerca de 400 capacitações somente no ano 2021. A gente teve uma situação de mudança de gestão em 2021. Municípios que já estavam habilitados desde 2019, né, tiveram que ser recapacitados em alguma parte. Por quê? Porque houve uma mudança de gestão no órgão municipal, né? E aí houve troca de alguns servidores e, em razão disso, nós tivemos que recapacitá-los. Nós também realizamos a capacitação quando há uma dificuldade prática, né? Por exemplo, quando você vai se habilitar e a SEMA realiza a capacitação, você está tratando ainda de um ambiente hipotético, né? Quando eles começam a fazer uma análise prática, vai encarar realmente o mapa na sua frente com o computador, surgem algumas dúvidas. Em razão disso, a gente está recapacitando e sempre atendendo aí
o que os municípios nos demandam, né? O fato é que hoje nós temos cerca de 3 mil análises já realizadas pelos municípios, desse total de 70 mil, 3 mil já foram realizadas pelos municípios, tá? Nós criamos também o Banco de Servidão Florestal. O que é o Banco de Servidão Florestal? Na hora de atendimento a um proprietário rural, que ele tem passivo ambiental na propriedade, muitas vezes a gente aponta isso, né, dentro da análise do CAR, mas não dava alternativas para ele poder compor esse passivo, né? Tipo assim, você tem um passivo, me apresente a solução. Quais são as soluções que o Código Florestal aponta? Notadamente, a recuperação florestal, né? Seja por metodologias de regeneração, seja ela induzidas ou regeneração natural, aí cabe ao proprietário apresentar qual é a solução de regeneração para compor o passivo, ou então a compensação ambiental, que também é prevista no Código Florestal. Ora, dentro do mecanismo de compensação ambiental, a gente fala assim, vai procurar alguém, né, antes, né, você pode procurar alguém que tenha ativo florestal, ou seja, um excedente florestal para compor o seu passivo. O Código Florestal fala que você pode fazer a compensação ambiental desde que as propriedades estejam no mesmo bioma. Ela não fala do mesmo estado, ela fala do mesmo bioma, né? Então, o bioma floresta tem que pode compor, fazer uma compensação com o bioma floresta numa propriedade que esteja também no bioma floresta, né? Então, a partir da ampliação do número de análises que a SEMAS alcançou, ela começou a identificar, dentro da base do SICAR, propriedades que declaravam no CAR inscrito um excedente florestal. Então, a gente priorizou a análise sobre determinar uma parte da equipe, analisar esses CAR para verificar se de fato eles tinham esse excedente. Então, a partir da análise, percebendo que tinha um excedente florestal, a gente começou a relacionar um banco de servidão, ou seja, um banco de informação para o proprietário que tem passivo, olhar lá, olha, aqui tem uma propriedade com CAR, neste município, está aqui o número de inscrição, o município, qual é o número de hectares de excedente florestal. Então, aí você presta uma informação para quem quiser utilizá-lo, de entrar em contato com essa propriedade e fazer uma negociação de compensação ambiental. Então, é uma alternativa, né? A gente ofertou essa informação e torna o processo mais transparente também. Então, esse banco de servidão está relacionado no site do Regulariza Pará, é o portal do Regulariza Pará, que vocês podem acessar pelo site da SEMAS, tá? Então, lá, clicando em servidão florestal, tem a lista de propriedades por município, número de CAR e o quantitativo de hectares de excedente, tá? Claro, hoje está com 105, o último dado que eu tenho é 105 hectares de excedente florestal, 105 mil, né, hectares de área de excedente florestal no estado do Pará, mas esse número, ao momento que a gente vai ampliando o número de análises de CAR, esse número também vai aumentando, né? Então, sempre vai sendo lá atualizado, tá? Análise e validação em modelo simplificado para imóveis gerais de 4 módulos fiscais, né? Uma maneira que a gente teve aí foi uma tratativa que a gente teve com a Emater, principalmente, porque existe uma fé pública a partir de uma inscrição realizada por um técnico da Emater, ou seja, um técnico estadual. A gente criou um formulário próprio para que não houvesse um pedido de notificação de retificação de um CAR. Muitas vezes ele vai e volta umas 3, 4 vezes, tá? E aí, com a Emater, a gente criou um formulário que a gente pudesse ser respondido de forma objetiva e houvesse apenas um retorno, no máximo 2, em alguns casos, para que isso pudesse a gente concluir a análise do CAR e validar este CAR, no caso feito para a agricultura familiar, né? Então, esse modelo simplificado de análise do CAR para a agricultura familiar já está dando resultados, né? Nós, sexta-feira, entregamos em Altamira, não sei se alguém acompanhou isso, mas entregamos 1.002 CAR validados, né, para cerca de 8 municípios ali da região do Xingu Transamazônica, e isso já é fruto desse trabalho, dessa estratégia de ação aí, de análise mais simplificada, junto com a Emater, tá? Os imóveis validados, nós já temos aí mais de 4 milhões de hectares de área, e aí isso não envolve somente propriedades de pequena de agricultura familiar, mas também os territórios quilombolas, que nós já começamos a validar, e também algumas grandes propriedades. Ou seja, o Regulariza, ele atua, na verdade, em diversas frentes. Ele atua para a agricultura familiar, ele atua para o médio e para o grande, e atua também para o território coletivo. Recentemente, nós validamos o território quilombola não só a inscrição, mas com a validação
do território quilombola e Cachoeira Porteira. Só esse território é 225 mil hectares de CAR validado, que nós, em breve, aí será entregue oficialmente lá junto à comunidade. Eu vou falar um pouco mais disso lá na frente. Tivemos aí um aumento de 74% dos números de imóveis rurais regularizados no âmbito do PRA, ou seja, que aderiram ao programa de regularização ambiental. Então, também houve aí um progresso. Teve um outro dado aqui de número de inscrição de CAR da agricultura familiar, que a meta do Regulariza Pará estabelecia 40% em relação ao ano anterior, e nós fechamos 2021 com um percentual de 78% a mais de inscrição da agricultura familiar na base do SICAR. Então, nós praticamente dobramos a meta. Agora, acho que a segunda meta que já foi cumprida, na verdade, era 36 municípios habilitados até janeiro de 2023. Nós já estamos com 44, né, com praticamente um ano de antecedência. E nós criamos aí o portal de análise do CAR, que é esse portal do Regulariza Pará, para dar transparência a todas as ações que a SEMAS efetua. Tá? Aqui, nesse mapa que vocês veem do lado esquerdo, ou do lado direito, não sei como vocês estão vendo, quem está de frente, né? É o mapa de calor da análise do CAR. Então, você vê, na verdade, quais são as regiões que têm mais análise do CAR sendo realizada. A gente entende que há certos vazios de CAR no estado do Pará, e eles têm relação com os territórios coletivos, que a gente está avançando na inscrição do CAR, né? E também com o CAR da agricultura familiar, que ainda existe muitos vazios de CAR da agricultura familiar. Tá? Bem, aqui trazer um pouco do mapa da municipalização da análise, né? Esse é o mapa mais atual, de 44 municípios. Então, vocês veem que já tem uma cobertura importante nesse trabalho que os municípios têm feito de agregar esforços ao Estado na análise desse CAR. Né? Então, eu acho que é importante também mostrar que a própria resolução 62 do licenciamento, ela ampliou as competências do licenciamento agro-silvopastoril dos municípios. E para você licenciar uma atividade agro-silvopastoril no estado do Pará, você precisa fazer análise do CAR. Então, no momento que o município se habilita a fazer essa análise, ele já consegue concluir o processo e priorizar a análise daqueles que estão demandando licenciamento junto ao município. Então, isso tem aí um papel de protagonismo municipal também em concluir o processo de regularidade que envolve também o licenciamento de atividade agro-silvopastoril. Tá? E, por fim, a reforma do ICMS Verde, que nós fizemos, na nova metodologia, que acrescentou como critério de recepção de repasse de recursos para o município, dentro do critério ecológico, a variável análise do CAR pelo município. Por que isso é importante? Porque o município que se habilita, ele começa a receber mais para fazer análise do CAR. Depois, por ele estar habilitado a fazer análise do CAR. O que a gente faz com isso? A gente incentiva que o município se estruture em âmbito municipal, ou seja, tenha uma maior capacidade de gestão ambiental ao aderir com 2 técnicos habilitados para análise do GEL. Então, a gente está fomentando, através do mecanismo de ICMS Verde, que também o município aumente sua capacidade de gestão. Né? Então, na verdade, eu sempre falo assim para os municípios que vocês precisam levar para os prefeitos. Muitas vezes os prefeitos têm uma dificuldade de compreender, né, a pasta ambiental, acho que muitas vezes que não é uma pasta que apenas serve, enfim, secundária no município, quando ela deveria ser um papel central. Por exemplo, por que eu vou investir numa Secretaria Municipal de Meio Ambiente? Né? Pergunto. E aí, por exemplo, eu cito muito para os municípios isso. Se vocês contratarem, fizerem um concurso para 2 técnicos para vocês se habilitarem a análise do CAR, para vocês habilitarem a análise do CAR, vocês vão agregar, só de ICMS que você vai receber a mais, vocês vão poder pagar 10 técnicos. Então, na verdade, precisa entender todo o jogo de ganha-ganha. Além do fato de você poder cumprir todo o processo de licenciamento agro-silvopastoril, que já é competência municipal, concluir dentro do próprio município. Ou seja, só tem aí relação de ganha-ganha em relação a isso e, claro, em relação ao meio ambiente também. Bem, aqui é o nosso banco de servidão, apenas para ilustrar rapidamente, que nós estamos com 247 CAR, que apontam já o excedente de reserva legal, tá? Sendo 231 com status ativo e 34 com status pendente. Isso envolve 25 municípios no estado do Pará, ou seja, todo esse quantitativo aqui que eu exponho
que de 105 mil de excedente de reserva legal já é nessas propriedades que nós analisamos. Tá? Aqui é a outra estratégia do Regulariza Pará, que é o cancelamento, suspensão em áreas que a gente entende como não cadastráveis, como as unidades de proteção integral e também as terras indígenas. Então, a gente começou a efetuar um olhar sobre os cadastros que eram sobrepostos a esses territórios, né, tanto terras indígenas como territórios, unidades de conservação, e passou a efetuar, então, análise para efetuar o cancelamento. Qual é a metodologia que a gente adota? Se há uma sobreposição de 0 a 5%, a gente notifica para fazer a gente corrige isso. Tá? Se houver uma sobreposição de 5% a 50%, a gente suspende e notifica para ele fazer a correção, a gente dá uma chance, né? Com prazo estipulado. E no caso de uma sobreposição acima de 50%, a gente já está cancelando de imediato. Tá? Então, isso já fez com que nós cancelássemos aí cerca de 1.035 e já suspendesse mais de 1.000 também. É claro que esses suspensos, se eles não responderam a notificação ou não equacionaram a questão, eles estão passíveis de cancelamento também. Lembrando que, se o carro estiver com status suspenso, ele não pode desenvolver aí, tá regular junto a órgãos de financiamento e etc. Né? Então, no total, a SEMA já cancelou nesses últimos anos mais de 6.200 CAR de uma forma global. Aqui eu estou tratando apenas daqueles sobrepostos a terras indígenas e unidade de proteção integral. Tá? Aqui a regulação ambiental dos territórios quilombolas, que era uma questão totalmente travada, né? Nós conseguimos aí já realizar o cadastro ambiental, o cadastro ambiental rural, chamado PCT, de povos e comunidades tradicionais, de 8 projetos administrativistas, né? Nós estamos avançando ainda com mais 5 agora. Isso dá um total aí de 7.000 famílias beneficiadas, né? Um total de 325 mil hectares de território coletivo só de PAEX, ou seja, só de projeto administrativista. E também no território quilombola, que nós já entregamos o território do CAR de Santa Maria de Muriateua, que é São Miguel do Guamá, com 80 famílias. O CAR de Cachoeira Porteira, que é uma aldeia de 225 mil, e também o CAR do Abacatal, aqui em Ananindeua, com 560. Mas não só esses, tá? Tem mais 3 de São Miguel do Guamá. Nós estamos agora adentrando na área do Moju. E, na verdade, assim, o CAR hoje, ele tem uma valorização em termos de, não só do financiamento, mas para uma comunidade dessa fornecer, por exemplo, parte da sua produção para o programa de alimentos, né, da questão escolar, etc., da merenda escolar, isso exige o CAR hoje. Né? Então, tem toda para a própria aposentadoria rural também está começando a se exigir o CAR. Então, na verdade, hoje o CAR está sendo bastante demandado, a gente está buscando aí acabar com o passivo, né, avançar aí com essas agendas. Né? E é muito importante a metodologia que a gente tem adotado, porque é um aprendizado para nós também. Vocês teriam uma ideia, só o CAR de Cachoeira Porteira demandou, nós íamos 3, 4 vezes. Né? Nós realizamos capacitação para os quilombolas, eles que sobem o CAR, não é a SEMAS. Então, é todo um processo metodológico ali de aquiescência da comunidade. Às vezes, tem, por exemplo, questão de associação. Eu tenho mais tempo, porque eu queria contar essas histórias. A questão associativa dentro do quilombo, você não tem uma obrigatoriedade de associação. Então, eu não posso colocar como na lista de beneficiários desse CAR coletivo apenas aqueles que estão associados. Tem todo um diálogo delicado por trás disso, né? E, teve um caso também lá em Cachoeira Porteira, que pessoas que não estavam morando naquele momento lá em Cachoeira Porteira, mas se sentem pertencentes à comunidade, queriam estar na lista dos beneficiários, e outros entendiam que não deviam estar, né? E até que, enfim, eles concluíram em ata de reunião coletiva que iriam, sim, incluir quem se sentia pertencente à área, né? Por terem nascido lá e etc. Então, é importante a gente efetuar também o cadastro coletivo. Por quê? Porque no momento que a gente lista os beneficiários, você vai lá pedir um crédito rural, ou programa de alimentos, ou aposentadoria, o seu nome está lá. Isso permite também que a gente cancele os CAR individuais que estão na propriedade.
Antes eu tinha dificuldade de entender se aquele CAR individual eu teria que cancelar de imediato, porque eu não tinha certeza se aquele CAR era no próprio quilombola, o próprio destinatário da área. Ele poderia ser um privado que está cadastrando ilegalmente ali dentro do território coletivo, mas ele poderia também ser, pelo número do CPF, um quilombola. Então, a gente só consegue fazer isso atualizando a lista de beneficiários em campo. Então, é um trabalho árduo antes de fazer essa, vamos dizer, limpeza dos cadastros individuais dentro da área. Mas é uma questão que a gente pode detalhar em uma outra oportunidade para vocês. Tá? Então, aqui são a foto das capacitações quilombolas, aqui dentro da UFOPA também, foi um trabalho bastante interessante que está em progressão, está avançando. Aqui é o CAR validado de Cachoeira Porteira, as reuniões também. Aqui o CAR de Abacatal, eles fazem menção, inclusive, ao atendimento à Convenção 169, nesse processo. Aqui nós estamos, ações que nós estamos em gestação, né? Essa primeira nós já entregamos, que foi agora, sexta-feira, lá, dos 1.002 CAR na região do Transamão de Caxingu. Nós entregamos aí, estamos calculando mais 10 CAR coletivos, né, até agora o final do primeiro semestre. Temos aí a norma do TDR de estudo fitovegetal, né, floresta cerrado, que existe aí um entendimento, né, de áreas de floresta cerrado ali no sul do estado do Pará, onde alguns estudos eram apresentados para cima para mostrar que era cerrado, numa área que poderia se entender que ela era floresta, alguns estudos do Museu Emílio Gueldi, outros. Então, assim, não existia um padrão de estudo que estava sendo apresentado na SEMA. Então, nós tínhamos a necessidade de criar um TDR que estabelecesse critérios mais detalhados e objetivos do que precisava constar esses estudos para ser levado em consideração dentro do processo de análise deste CAR, né? Norma que relaciona critérios de posse para efeito de licenciamento e validação do CAR, é algo que está em construção também, vai passar por debate. Revisão do manual de análise do CAR, que nós lançamos em 2019, no final de dezembro, mas nós estamos revisando, vai ter uma segunda edição. Vai ter um manual também de inscrição, análise e validação do CAR PCT, né? Aí é um debate que vai ser mais amplo com os territórios coletivos, mas a gente precisa colocar a nossa experiência do CAR PCT, que a gente trabalhou em campo, a gente quer botar isso, traduzir isso no manual, que é bastante interessante, né? E uma norma estadual também que regulamente a cota de reserva ambiental, né? Para que a gente possa, aí, cada CAR de excedente valer uma cota de reserva e você possa negociar isso. Porque existe um mecanismo de mercado, um tanto quanto perverso, que a pessoa que tem excedente, ela sente hoje, ela sabe que ela tem vamos dizer assim, alguns sabem, né? E cobram R$2.000 por hectare para negociação com quem tem passivo, né? Então, outros cobram 1.000, enfim, não há uma regulação do mercado aí que a gente não controla, mas, de certa forma, eu acho que a cota de reserva ambiental ela pode vir a melhorar esse ambiente, né? Aqui são os CAR da agricultura familiar. Bem, eu acho que isso aqui eu já falei, eu não vou... nós tivemos aí, só em 2020, 25 mil cadastros da agricultura familiar inscritos. Em 2021, isso ampliou para 43 mil. Então, hoje, uma ampliação aí bastante importante, né? Aqui são reuniões que a gente faz nos mutirões regionalizados de regularização, onde tem o diálogo com os agricultores, né, de certa forma, para tentar fazer o avanço dessas agendas, né? Aqui é o nosso portal do Regulariza Pará. Vocês podem acessar no site da SEMAS, Analisa CAR, após o site da SEMAS, tem todos os componentes que eu tratei aqui. Vocês podem clicar e ver como é que a gente está avançando, tá? Então, é um portal de transparência dessas ações. Então, é isso, pessoal, tá? Estou à disposição aí para qualquer dúvida e esclarecimento. Secretário, muito obrigado por sua palestra, obrigado por ter sido breve na apresentação, porque isso faz com que reste algum tempo ainda para a gente fazer os debates. A plateia, se tiver alguma pergunta, tem alguém para se inscrever? Alguém? Enquanto vocês vão se organizando aí para as perguntas, deixa eu só avisar vocês, aqui à minha esquerda tem uma mesa com várias garrafinhas que são biofertilizante líquido e tem uns saquinhos que são compostos orgânicos, né?
Isso tudo é resultante do processo de compostagem doméstica, como eu falei para vocês, né? A gente preza muito por aquela máxima, sair do textão e ir para a ação, tentar estimular a atividade individual do cidadão. Às vezes é muito cômodo a gente só ficar postando texto em rede social, defendendo o aquecimento global, mas no nosso quintal a gente não faz nada. Então, todo esse material aqui é resultante de uma compostagem doméstica, no caso na varanda da minha casa, na varanda do apartamento, é uma área extremamente pequena e é possível fazer. Então, como eu comentei com vocês, 50% do resíduo gerado na minha casa não vai para um aterro sanitário, vira composto orgânico sólido e biofertilizante líquido. E isso tudo a gente doa para os nossos clientes, para os nossos amigos, como forma de estimular e multiplicar essa sementinha. Então tem um banner aqui explicando passo a passo, a gente costuma fazer oficina nas prefeituras, fizemos uma oficina na Ilha do Cumbu recentemente, a gente vai fazer uma oficina em breve aqui na sede da empresa também, e é algo bastante fácil que a gente aprende fazendo. E a gente vai errando, vai acertando e vai quebrando alguns mitos e vendo que sim, é possível, cada formiguinha fazendo um pouco, multiplicando, contribuir para uma sociedade mais sustentável. Eu acho que o pessoal da SEMAD tinha pergunta, né? A SEMA Belém também. Então, eu vou instigar aí a Ricele, a Naira, a vocês abrirem o debate aqui com o secretário Rodolfo. Eu posso complementar mais coisa aqui, Wesley. Então, fique à vontade. Você acompanhou no finalzinho da palestra da Ricele, né? Aquela questão das atividades primárias, atividades secundárias, o que é licenciado pelo Estado, o que é pelo município, fracionamento de licenciamento. Então, o senhor está à vontade para responder. Tá. Na verdade, sim, eu primeiro fazer um comentário sobre essa questão da agenda do CAR, que acho que até um pouco se fala muito, né, que a questão do CAR como mecanismo de grilagem, né? Eu entendo a colocação, mas eu entendo também que essa questão do CAR como instrumento de grilagem, ela passa justamente por uma lacuna de 10 anos sem investimento na análise do CAR. Porque no momento que o CAR está lá inscrito, ele é autodeclaratório, se você não analisa, e isso passa 10 anos aí sem fazer isso, é claro que o CAR está sendo utilizado de alguma maneira, e aí se começa a se avançar esse argumento de... Agora, claro, no momento que você analisa, você cancela. A gente entende, inclusive, que quando a gente fala validação, o cancelamento é uma forma de validação, porque você analisou e validou com o cancelamento, com a suspensão. Então, quanto mais a gente avançar na agenda da análise, eu acho que a gente tende, né, a eliminar essa ideia, ou mitigar essa ideia de que o CAR sendo utilizado como instrumento. Agora, é um problema. Realmente, assim, o fato o CAR autodeclaratório é um instrumento que foi previsto no Código Florestal com um mecanismo de boa-fé. Se a pessoa utiliza com má-fé, é claro que em algum momento aí vai ter que ser... mas só a análise vai dizer, né? Eu acho que tem um outro ponto também que é importante ressaltar, e aí por isso que o caso de sobreposição de pequena monta precisa ser melhor observado, é que se o cara escreveu um CAR lá em 2013 ou 2015, né, todo ano se muda, o ArcGIS deixa de ser 3.1, passa a ser 3.5, 3.8, 4.2, o próprio insumo, né, o mapa de uso, como é que se diz? Oh, meu Deus do céu. Tem a questão dos insumos de imagem, que também são qualificados ano a ano, e também meu Deus, me esqueci, que é um mapa que nós atualizamos de ocupação. Não, na verdade é um dado de uso do solo que é atualizado ano a ano, né? Acho que bem, enfim, eu vou me lembrar. O fato é que ele é dinâmico. Se a gente está aumentando a qualidade dos dados, dos insumos que a gente tem para analisar um CAR, só que a gente precisa estabelecer e saber entender essa dinâmica, né? Eu não posso exigir. Outro ponto, eu tenho que dar chance dessa retificação, sem antes... agora, claro, se existe aí uma sobreposição de mais de 50% dentro de um território indígena, você percebe que aí é um claro ato de má-fé, né? Então, assim, a gente tem que saber tratar a coisa com racionalidade e
e fazer um debate realmente como é que a gente pode aprimorar isso. O fato é que o carro, na minha concepção, ele é muito dinâmico, porque você tem uma alteração de ajuste de imagens, uso e ocupação do solo, classificação do uso do solo, tá? Que é feita anualmente, que vai sendo publicada de forma anual, ou seja, é uma coisa dinâmica, sempre vai ter algo que vai mudar, né? Então a gente precisa aí fazer um debate sobre isso. O outro ponto é por que terras indígenas, por exemplo, regularizadas, já não existe um bloqueio de inscrição do carro em cima delas. Então, assim, se o sistema... e isso precisa a gente fazer um debate nacional sobre isso, porque senão eu posso estar cancelando aqui um CAR dentro de um território indígena já regularizado, já, enfim, com todo o processo de regularização concluído, que são 49 no estado do Pará hoje, e amanhã alguém lá e escrever um CAR de novo ali. E eu vou ficar enxugando o gelo fazendo isso. Então a gente precisa, na verdade, abrir um debate aí, e eu tenho falado isso desde o ano passado, inclusive para o Ministério Público e o Sistema Florestal Brasileiro, da necessidade da gente tratar em âmbito nacional um bloqueio no sistema já nacional de que não haja aí inscrição de CAR nessas terras, né? Eu acho que um outro ponto assim que eu acho importante ressaltar é qual é o passo depois da validação. Por exemplo, nós vamos vir com pagamento de serviços ambientais, né? Eu vou adentrar agora no CAR das RESEX. Eu fiz o PAEX, fiz o quilombola, agora a gente vai para cima dos RESEX, reservas extrativistas também. Ora, como é que eu posso remunerar as comunidades para elas conservarem aquelas áreas, ou agricultor familiar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Dentro do programa Floresta Mais, que foi lançado agora recentemente, nós temos 2 critérios de remuneração. Um é o de conservação e o outro é o de recuperação. Desses 1.002 cadastros que nós validamos lá na região Transamazônica Xingu, 3 cadastros, eles atendem ao critério de conservação, ou seja, eles possuem excedente de reserva legal. Ou seja, 3 já entram de 1.000, tá? Ou seja, os demais, eles têm passivo. Eles foram validados, mas eles precisam aderir ao PRA. Tá? Agora a gente está indo para adesão ao PRA, para eles equacionarem, né, esses pequenos passivos. É passivo de 1 hectare, passivo de meio hectare, de 1,5, mas são passivos. Então, se ele resolve fazer uma recuperação natural, por exemplo, dessa área, o pequeno agricultor, deixar ela fechada, recuperando e etc., ele pode vir a receber o pagamento por serviço ambiental pelo critério de recuperação de área, mas ele precisa apresentar um plano de recuperação para que nós possamos monitorar isso de forma anual. Para vocês terem uma ideia de quanto remunera para o critério de conservação, aquele que tem excedente, é R$ 400 por hectare por ano. Se ele tem 15 hectares de excedente, multiplica isso por R$ 400 e ele recebe isso anualmente. De ano a ano isso vai sendo monitorado. Então, através de imagens, saber se de fato ele continua, se ele é jus a receber no ano seguinte este mesmo valor. Precisa estar composto isso. Então, na verdade, eu estou falando de todos esses avanços, só para concluir, para dizer o seguinte, a gente não pode parar por aqui. Ninguém está satisfeito de parar por aqui. A gente tem que avançar agora na agenda de validação, não é só análise, é validação e também avançar o pós-etapa de validação, que é o pagamento de serviços ambientais. Aí sim, eu acho que a gente vai dar um grande progresso de forma mais sustentável nessa agenda. Secretário Rodolfo, eu tive a oportunidade de visitar, há coisa de 40 dias, uma secretaria municipal na região do Salgado, aqui do estado. A gente foi fazer vistoria em um empreendimento a ser licenciado e o secretário pediu que eu fosse visitar a secretaria. Então, eu cheguei lá, vi que carece de bastante infraestrutura. Então, lá só tem um computador, tem 1 ou 2 técnicos especializados, um assistente administrativo, mais o secretário. E lá eles têm uma vontade muito grande de implantar a questão do CAR, exatamente por essa visão que o senhor estava colocando, a questão do retorno do ICMS verde, a questão do retorno financeiro para realmente dotar
a estrutura da secretaria. Então, de que forma a SEMAS consegue ajudar o município? A gente sabe que vocês entram com a questão da capacitação dos técnicos, questão do cadastro neles no sistema, mas tem alguma linha, algum incentivo para, por exemplo, infraestrutura, computador, GPS, viatura? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para os colegas das secretarias do interior, que às vezes tem essa carência de infraestrutura. Sim. Bem, a gente atende com frequência, né, os secretários municipais lá na SEMAS, e a gente busca dialogar sobre isso, né. Primeiro, nós tínhamos o Fundo Amazônia, né, que parte do projeto Fundo Amazônia destinou essas viaturas, essa infraestrutura para vários municípios do estado do Pará, só que o BNDES ele não autoriza mais o uso do recurso para essa finalidade. Então, na verdade, houve aí, desde que nós assumimos a gestão, não se permite mais, o BNDES não permite mais o uso do recurso para essa finalidade. Tá? Eu tenho falado muito para os municípios que eles precisam, primeiro, isso faz parte da auto-administração do município. É preciso que o prefeito municipal tenha esse entendimento da importância de uma secretaria municipal, inclusive para o desenvolvimento local. Não só para a questão do licenciamento, né, onde você vai fazer aí a regularidade ambiental, tirar vários empreendimentos da irregularidade, né, e a gente sabe que existe tanta informalidade aí em diversas prestações de serviço e também em algumas coisas. Então é importante que o município saiba trazer na sua gestão municipal essas pessoas para regularidade, porque hoje eles têm competência desse licenciamento já garantida no município. Então, eles têm que entender que isso cria uma roda de geração de recursos para o próprio município. No momento que você traz o município, tira ele da informalidade, você está trazendo imposto para dentro do município também. E precisa reinvestir isso na sua própria capacidade. Outro ponto, e aí a gente faz, pelo ICMS verde, nós temos aí 2 critérios de compensação do ICMS verde. Um grupo de variáveis diz respeito à restrição do uso do território. Por exemplo, se eu tenho uma unidade de conservação dentro do município, eu restringir de alguma forma parte do território daquele município para o desenvolvimento. Não posso criar uma indústria dentro de uma unidade de conservação. Então, não estou gerando imposto. Então, por isso que o ICMS verde vai lá e compensa. Os outros grupos de variáveis, ele diz respeito ao aumento da capacitação de gestão ambiental. Se ele investe no aumento da capacitação de gestão, ele recebe mais. Por isso que eu falo para eles, vocês precisam entender que vocês contratando 2 funcionários para fazer análise do CAR, é um investimento, não é um custo. O prefeito precisa entender isso. Agora, quem tem que convencer ele, eu posso ir lá, mas você tem que fazer esse papel. Porque, na verdade, o que ele vai receber de ICMS verde em razão disso, vai pagar não só 2, como 10 funcionários. Então, assim, você precisa entender como a máquina gira. O outro ponto que eu vejo é que a gente está lançando o fundo estadual, o FAO, né, o Amazônia Oriental, dentro do Plano Estadual Amazônia Agora, é um dos eixos, né, e desses 2 anos a gente construiu esse ambiente. Foi lançado o edital no ano passado e, de fato, o Funbil, ele ganhou esse edital. Então, passou o FAO aí a ser gerenciado. Ele é muito mais amplo nas suas possibilidades de recebimento de projetos e captação de recursos, muito mais amplo que o Fundo Amazônia, tá? Então, ele permite, inclusive, projetos de infraestrutura do município, como também projetos de infraestrutura urbana. Então, na verdade, já tem um volume de recursos sendo constituído dentro desse fundo, e em breve ele vai estar aberto aí com editais, onde os municípios podem solicitar e ter acesso a recursos para, por exemplo, esse tipo de condição de melhoria de gestão, né? Então, mas assim, passa isso principalmente do entendimento, de fato, do gestor local, de que ele pode. E, claro, tem outros mecanismos, como a Secretaria de Agricultura do Estado, dos municípios, ela se articula muito bem para obter emendas parlamentares e etc. E acho que a agenda ambiental ela precisa se articular melhor, no sentido também de você ver frequentemente entregas para Depará, para as secretarias de agricultura, e por que não as do meio ambiente? Está faltando também aí uma articulação e um entendimento do qual é o papel da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Não é só perseguir as pessoas, como comentam. Eu vejo, na verdade, muito o inverso disso.
né? Eu acho que dá para acrescentar também, né, secretário, que as secretarias municipais de meio ambiente, elas precisam realmente fazer funcionar o Fundo Municipal de Meio Ambiente, a questão das compensações ambientais. Então, são dispositivos que muitas vezes não estão operacionais nos municípios do interior. Olha, todos os municípios que eu recebo, eu vejo quanto eles receberam de ICMS no ano passado. Eu só vejo 2 milhões, 3 milhões por ano. Assim, a média é essa. Ou seja, a gente tem incentivado os municípios já a fazer a lei municipal que o decreto prevê, destine percentual desse ICMS verde para a gestão ambiental do município. Eu falo assim, se o município que já tem 100%, Castanhal, eu acho que Barcarena, 100% destinado ao ICMS verde para a secretaria, Castanhal, uma série, tem mais de 10 municípios que eu tenho só de conhecimento, e Água Azul do Norte, que destina 100% desse recurso para a secretaria municipal. Pô, com 2 milhões você não compra um veículo? Você não compra um... Então, assim, tem município... Eu acho que o menor percentual é 15% de novo repartimento. Mas é o único que eu conheço de 15%. A maioria é 30%, 50% e 100% destinado. Então, assim, é preciso fazer o uso desse recurso para a melhoria da infraestrutura da gestão ambiental no município. É importante que a sociedade cobre isso também, né? Bom, nós estamos encaminhando para o final. Se alguém da plateia ainda tiver alguma pergunta, ou se o secretário quiser tecer suas considerações finais, fique à vontade, secretário. Alguém da plateia? Não, somente agradecer novamente pelo convite, Hanna, parabenizar a Inovare, né? Agradecer aqui a presença de todos os ouvintes também aí pelo YouTube e dizer que a gente está à disposição, a gente tem buscado dialogar com todos os atores da gestão ambiental. Tem sido realmente assim, um trabalho bastante importante, tem importantes resultados acontecendo, também no licenciamento. Acho que numa outra oportunidade aqui eu gostaria de falar um pouco mais dos progressos, a forma que eu vejo do licenciamento ambiental também na atual gestão. A gente pode marcar aí uma outra chance de conversa. Tá? Muito obrigado aí a todos. Secretário Rodolfo, eu realmente agradeço muito a sua presença, agradeço ao secretário Mauro de Almeida. Quando eu lhe fiz o convite, o senhor aceitou de pronto, já abriu a agenda, viu, Mauro? Dá nesse dia, dá nessa hora, vou estar presente. Antes de encerrar, gente, eu queria só deixar o agradecimento também ao CRBio, à Solvi, à SEMA Belém, SEMAS Pará, a todos os colegas da Inovare, aos participantes do evento que se fizeram presentes aqui no auditório e também estão acompanhando pelo YouTube. A equipe da Media Center, que propiciou a gente fazer esse evento híbrido. Então, é um desafio muito grande, né? A gente conseguir colocar de pé 2 eventos, na verdade. Um evento presencial e outro físico, né? Então, muito obrigado a vocês, a AS Comunicação também, que fez a foto-filmagem do evento. E, antes de encerrar, eu gostaria de convidar todo mundo para bater um parabéns aí de 5 anos para essa criança chamada Inovare Ambiental. Por questões sanitárias, nós não vamos assoprar a vela do bolo, que é para depois todo mundo poder comer. Então, gente, muito obrigado. Cada um de vocês faz parte dessa história. Eu fico muito feliz com a presença de vocês. Eu vejo amigos, familiares, clientes, órgãos ambientais. Então, quando eu olho para vocês, eu consigo lembrar de cada ano, dos 20 anos de formação que eu comemoro esse ano e os 5 anos de Inovare. Então, todos estão convidados aí para comer um pedacinho do bolo. A gente encerra o evento por aqui. Muito obrigado a todos e todas.